Nós vamos falar hoje sobre família. Por mais que pareça ser corriqueiro, não é, porque, acreditem vocês ou não, não sei o quanto vocês têm acesso às redes sociais, mas já se prega abertamente com esses termos. Ouvir um ser dizer assim: nós queremos destruir a família como ela é. Sem cerimônias, sem indireto, assim, literalmente. E foi aplaudido. Nós vivemos uma realidade de que os valores cristãos são jogados no lixo, às vezes de maneira popularesca, como nós ouvimos, por exemplo, o presidente da República dizer que fez um acordo com Deus, que ele prefere ficar aqui, ele não quer ir para o céu não, porque lá é muito bonzinho, ele quer viver aqui quantos anos ele quiser. Nós vivemos a realidade de um homem biológico ser o representante da comissão das mulheres. E se recusa a chamar mulher de mulher, chama pessoa que gesta. Então nós estamos vivendo a desconfiguração da família como ela é. Homem não é mais homem, necessariamente. Mulher não é mais mulher, necessariamente. Então, as mulheres, por exemplo, são vistas como... os homens, nessa nova nomenclatura, são conhecidos como pessoas com próstata, para não dizer que é homem. Então é dividido assim, tem o homem trans e tem o homem que é uma pessoa com próstata, para diferenciar, para não dizer que é homem, biologicamente falando. E as mulheres, como tem mais coisinhas, então são chamadas de mulheres portadoras de vagina, pessoas portadoras de vagina, ou pessoas que gestam, ou pessoas que alimentam tudo, menos mulher. E isso simplesmente passa. Nós vivemos a realidade onde os valores estão sendo relativizados, e quero aqui deixar claro que eu não gosto de animais para mim, para ter na minha casa, porque se é para ter e não cuidar, é melhor não ter. E eu não tenho paciência de ficar cuidando de cachorro, de gato, periquito, papagaio, ter que alimentar, levar no veterinário. Eu não tenho paciência para isso. Então eu não tenho. Mas não odeio, não sou a favor de que mate, nada, maus trato de jeito nenhum. Mas também considerar o animal mais importante que o ser humano já é demais. E há pouco tempo atrás, como eu comentava com os homens ontem, o Brasil ficou comovido com um cão chamado Orelha, que foi barbarizado. Foi assim um negócio horroroso, mas de medonho. Não vou nem descrever, porque é realmente um negócio... O que barbarizaram o cachorro, que não avançou em ninguém, estava no cantinho dele, não sei nem que nome que dá para definir o sujeito que fez isso, os sujeitos que fizeram isso, e os pais, um deles falou assim: meu filho estava estressado, então eu vou pagar para ele desestressar na Disney, depois da barbaridade que o filho fez. Isso repercutiu em todas as redes sociais, um monte de artistas, um monte de gente falando, e tudo bem. Não tem que se apoiar isso mesmo, tem que criticar mesmo. Porém, uma semana depois, um sujeito usado pelo demônio invadiu um convento e matou uma freira de 72 anos a pauladas. E não houve a mesma comoção. Barbarizou a freira e matou a paulada. A maioria nem ouviu falar disso. Do Orelha, muita gente ouviu falar, da freira não. E aí a gente dá risada quando pessoas postam, fazem questão de postar, frases do tipo: quanto mais eu conheço meu cachorro, menos eu gosto de ser humano. E a gente dá risada. A gente relativiza. Um monte de personagens existem aí, zoeira e etc. Zoando que o homem está bananizado, a mulher quem manda. E a mulher chamada de rádio patroa, de dona da pensão, ela quem manda, ela quem é isso, ela quem é aquilo outro. E está tudo bem para nós. E o homem está cada vez mais frouxo, o homem está cada vez mais sem autoridade. E eu não estou aqui pregando que o homem tem que ser macho, sabe? Aquela chamada masculinidade tóxica. Não, porque é fato, durante muito tempo, a nossa sociedade viveu uma realidade de que homens realmente eram bastante tóxicos. Eu
Conheço próximo a mim pessoas em que tinha um personagem de uma novela aí, que eu não sei quem é, eu sei que era um personagem feito por José Wilker, que ele dizia: mulher, se prepare que hoje eu vou lhe usar. E isso era normal. Se você não fizer, eu tenho umas raparigas que fazem. E tudo bem. E a mulher dizia assim: também, filho, você não compareceu, o cabo foi atrás de outro. E justificava isso. E foi visto isso como normal. Hoje, ainda hoje, em tempos de hoje, lá na parte norte do país, ainda existe a realidade de meninas que são usadas normalmente pelos próprios pais. Eu já atendi uma e conversei com ela. Horrível, triste testemunho dela. Ela tem 11 filhos do próprio pai. E ligou para pedir socorro porque não estava aguentando mais a pressão da sociedade, porque ela tinha que continuar parindo os filhos que o pai dela queria que ela tivesse com ela mesma. Com ele mesmo, melhor dizendo. Então, não dá para achar que isso é normal. Ah, porque ele é homem. Não, não tem justificativa para isso. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, quem tem razão? A sociedade? Não. O Anselmo? Não. Nós temos que ter um padrão para a gente seguir, porque perdemos o rumo. E qual é o padrão? A Bíblia. E uma família segundo o coração de Deus é constituída da seguinte forma: Deus, o homem, a mulher e os filhos. E isso não é por importância, é por função. A sociedade passa que isso é uma imposição da religião, porque o homem é mais importante do que a mulher. Não, não é por importância, é por função. Então, quando Deus instituiu alguém vai ter que liderar esse negócio aqui chamado família. Quem eu vou colocar esta função? Quem vai liderar? O homem. Quem vai ajudá-lo nesta missão de liderar a família? Por isso, submissão. Embaixo da missão. E não a forma distorcida como é dito, submissão, mulher é capaz, tem que obedecer, sim senhor, cala a boca e pronto. Isso também foi distorcido. Submissão está debaixo da missão, e a missão que Deus deu para o homem era de organizar a família, de chefiar a família, e a mulher está debaixo dessa missão, de ajudá-lo a fazer isso. E os filhos aprendem para crescer, multiplicar, encher a terra e reproduzir. Então a função dos filhos é obedecer, honrar e respeitar os pais. A mãe de ser adjuntora idônea, ou seja, sábia, experiente do marido. E o marido o cabeça, e não o cabeçudo. E todos debaixo da ordem de Deus. Quando Deus criou o homem, quando ele vinha pedir conta, quando ele vinha conversar, ele procurava quem? Adão, porque ele era o responsável. Aí naí, não, que é isso, aí não tem machismo. Agora, na hora que Eva, em tese, olhando assim de imediato, Eva errou primeiro, certo? Foi ela que comeu o fruto? Não. Quem errou primeiro? Adão, que não deu assistência devida à esposa. Adão, que não estava cuidando da esposa e deixou-la vulnerável ao ataque de Satanás, e ela cedeu. Ah, mas foi Eva que errou primeiro. Não, Adão errou primeiro e não protegeu a esposa. E simplesmente porque era a função dele proteger a família, ele não protegeu. Aí nessa hora tudo bem. Mas na hora do homem ser o cabeça, não, porque nós fomos destruindo valores. E por destruirmos valores, o que acontece? A função do homem era manter a casa. Eu ainda citei ontem um exemplo. Estava eu fazendo um pré-nupcial com um casal, e eu falei para a menina: onde o seu digníssimo mora? Ela, na zona noroeste, em Santos. Eu falei: onde vocês pretendem morar? Ela, só sei que na zona noroeste eu não quero. Nunca. Para onde você pretende morar? A da Pompeia está lá. Vai Pompeia. Pompeia, Gonzaga. Em Campo Grande a gente até negocia. Ó, desnobando Campo Grande, mas tudo bem. Mas Gonzaga, então, é a cereja do bolo. Uhum. Tem Ponta da Praia, tu não quer? Ela falou: não, porque é longe de tudo, dos centros comerciais. Né? Prefiro Gonzaga. Tu sabe que ele não tem dinheiro para isso, né? Ele não tem dinheiro para bancar isso. E o senhor quer que eu faça o quê, Fran? Já que você põe essa condição de que tem que morar num lugar desse, você vai ter que trabalhar para ajudá-lo. Ah, mas a função de sustentar o lar é dele. E ele vai sustentar, só que na zona noroeste. Você não quer, então você colabora. É simples assim.
Mas foi isso que Deus mandou fazer? Não. Você escolheu o cara para casar, então casa com ele na condição dele. Se um dia ele conseguir te levar para Pompeia, beleza. Senão, não. Mas aí o que acontece? Começamos a negociar valores. Começamos a negociar situações. Então eu vou trabalhar para te ajudar. É uma questão de tempo. Ela vai dizer, eu faço o que era a sua parte, trabalhar, porque você não faz o que é a minha parte, me ajudar em casa. E aí é uma questão de tempo, o homem está sendo obrigado, e não por opção, a lavar, passar, cozinhar, guardar, secar, estender a roupa, blá, blá, blá. Aí eu já vi uma mulher dizer assim, eu não aguento mais esse homem. Ela começou a elencar os defeitos dele. O sujeito bota a roupa para lavar, que não tem trabalho nenhum, é só botar na máquina. Mal e porcamente estendeu, tirou do varal e jogou em cima da cama. Eu falei, faltou o quê? Dobrar e guardar. Ah, tá. Ele só tem a função de lavar o banheiro e só lavou um, o outro não. Percebe? Então começou a virar obrigação. Não é mais ajuda, é obrigação. E não é obrigação do homem fazer isso. Machista, não. Nos primórdios, o homem sustenta o lar e a mulher cuida do lar. Sempre foi assim. O tal do serviço doméstico. Mas, como a mulher ajuda o homem, por que não o homem ajudar a mulher? E não tem problema nenhum, só não pode ser obrigação. Ou seja, a mulher não tem que ser obrigada a trabalhar e o homem não tem que ser obrigado a serviço doméstico. É simples assim. Sempre foi assim. A sociedade que mudou. Deus mudou? Não. A palavra dele mudou? Não. Mas nós vamos negociando valores. E eu digo e repito, quem negocia valores já não os tem. Em Salmo 127, verso 1, diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Vivemos uma época marcada por um fenômeno cultural profundo. A desconstrução dos princípios e valores éticos, morais, sociais, religiosos e familiares. A cultura contemporânea relativiza aquilo que durante séculos foi considerado fundamento da vida humana. A família, autoridade, fidelidade, paternidade, maternidade e compromisso. A relativização está tamanha que justificam o homem sair com outra porque a mulher está fedendo a cebola e a secretária está gostosa. E isso serve como justificativo. Não serve, não. Isso contraria a Deus. A mulher também está conquistando seu espaço. Quem não dá assistência, abre mão para concorrência. Traduzindo, ela também tem direito de sair com o Ricardão. Está errado. Duas coisas estão erradas. Primeiro, que não tem que usar esse princípio. Quem não dá assistência, abre mão para concorrência. Isso não é princípio cristão. E o outro erro, não deu assistência. Não é que tem que abrir para concorrência, mas se não dá assistência, está falhando. Não é por medo de abrir mão para a concorrência. É por respeito a Deus e por amor a Deus, eu tenho que voltar à essência da adoração e fazer o que Ele quer. E o que Ele quer? Que eu dê assistência para minha esposa. Eu sou o cabeça. Eu sou o líder. Eu sou o chefe de família. Então eu tenho que dar assistência para minha esposa, não por medo da concorrência. Porque não tem nem que passar pela cabeça que se eu não der assistência, minha mulher vai para a concorrência. Aí vai estar dando assistência da forma errada, só por medo de perder. E nunca foi por isso. Tem que ser por amor, tem que ser por respeito, tem que ser por consideração. E a Bíblia compara. Nós sabemos que a mulher é como vaso frágil. Vaso frágil não significa dizer inferior, e sim frágil. Comparando um vaso de barro com um vaso de cristal. Um vaso de barro você pega até com a mão só e bum, coloca ele aqui e acabou. O vaso de cristal você não vai fazer com a mesma força, senão ele espatifa todo e perde o valor. Então você faz o que com o vaso de cristal? Pega com todo carinho, apreço e dedicação e coloca nele no lugar de honra. Você não pega um vaso de cristal e coloca atrás do vaso sanitário, né, no seu banheiro. E se você ainda numa loucura essa fizer, você está desvalorizando o vaso de cristal, porque não é lugar de vaso de cristal ficar atrás do vaso sanitário só para ele exalar cheirinho do negócio que você pôs lá. Entendeu? Perdeu o valor. Então a mulher tem que ser vista como um vaso frágil, mas não no sentido inferior, e sim de valor. E ela tem que ser valorizada como ela é por Deus. E nós temos que fazer isso. Só que a sociedade hoje não prega isso. Eu lembro de uma moça que estava saindo do carro
E um senhor deu a volta e foi abrir a porta para ela. Falei, não sou aleijada não. Eu sei me virar sozinho. Corta para essa mulher casada com um ogro e depois lamentando porque o cara era grosso. Aí eu falei, eu lembro que eu vi você dizendo que você não precisava de cavaleiro, não precisava de um homem para te proteger, para cuidar de você. Agora você está reclamando que ele não faz. Você disse que não precisava. Mas eu era a cabeça de vento na época. Eu falei, pois é, foi essa cabeça de vento que te fez escolher esse jumento. Agora, filho, paga o preço. E nós temos que entender que nós somos chamados, e nós temos que, por amor, não por medo do demônio, ou de ir para o inferno, coisa parecida, porque quem está salvo não tem medo do diabo. Não subestima, mas também não tem medo do diabo. Quem está salvo não tem medo de ir para o inferno. Mas é que eu peco. Se só for para o céu quem não peca, já era, né? Não vai ninguém. Mas quem está salvo se arrepende, confessa, pede perdão, se corrige, etc. e tal. Então não tem que ter medo de ir para o inferno. Não tem que ter medo do diabo. Então vai obedecer por quê? Só por amor. Eu também não preciso servir a Deus porque Ele vai me dar pedrinha na coroa, porque Ele vai me dar a coroa da vida, porque Ele vai me dar, Ele vai me dar, Ele vai me dar. Não. Eu vou servi-lo só porque eu amo. E por que eu amo? Porque Ele me amou primeiro. Quando eu era pecador, Ele me amou primeiro. Não se importou com as minhas culpas, com as minhas feridas, com o tamanho do rombo que estava no meu ego, coisa parecida. Ele simplesmente me aceitou do jeito podre que eu estava. E aí, uma outra coisa, venha do jeito que você tiver. Deus te ama do jeito que você é. Não do jeito que você está. Está todo errado, Ele vai te transformar. E vai fazer você ficar do jeito que Ele quer. Mas pode vir do jeito que tiver, mas não permanecer do jeito que está. Senão não tem milagre de transformação. O Deus que estabeleceu como ordem da criação a cultura, ou a sociedade contraria o Deus que estabeleceu como ordem da criação. E a cultura tenta redefinir como construção social. Então nós estamos, como sociedade, construindo uma nova sociedade, onde líder não é o homem, é qualquer pessoa. Já não se pode mais dizer que o líder é a mulher, porque o líder pode ser apenas uma pessoa que gesta, e não necessariamente uma mulher. Filho não pediu para nascer, então você não tem que mandar nele, porque ele não pediu. E onde nós vamos parar? Nessa realidade que nós estamos vivendo hoje, galopante, ladeira abaixo, sem freio. E aí ninguém respeita mais ninguém, ninguém honra mais ninguém. Eu ouvi um cara que é bastante querido, tem milhões de seguidores na rede social, ele dizendo assim, se minha mãe ficar doente, eu boto num asilo. Por quê? Não é minha obrigação cuidar dela. Eu tenho culpa que ela escolheu um homem que não foi capaz de sustentá-la até o último dia de vida. Então, muito que eu posso fazer é colocar no asilo. Não vou parar minha vida para cuidar da minha mãe. E foi aplaudido em pé. Filho é obrigado a cuidar de pai e mãe? Sim ou não? Sim, inclusive pela lei. Se você não cuidar do seu pai e alguém te denunciar, você vai se enroscar bastante diante da lei, porque você não cuidou do seu pai e da sua mãe. E não deveria ser pela lei, deveria ser pelo amor. Honra. Depois que você fica maior de idade, dono do seu próprio nariz, você não deve obediência ao seu pai. Porque você já seguiu sua vida, você já casou e etc e tal. Então, tipo assim, o Júnior e o Cabralzinho já estão casados, já constituíram família. Eles não devem obediência ao Cabral. Por motivo nenhum. Mas respeito e honra, sim. Então, é família? É. Tem o chefe da casa? Tem. Tem que ser honrado, tem que ser respeitado. Obediência, enquanto você depender do seu pai e da sua mãe, obediência. Depois é honra e respeito. Mas tem que fazer. E tem o cuidado com ele depois. Então, quem honra pai e mãe, não precisa a lei mandar, ele simplesmente faz. Eu estive internado e uma enfermeira foi chamar a polícia por uma família, porque tinha um senhor de 75 anos internado para internar e estava sozinho. O senhor está sozinho? Eles sempre perguntam isso lá
do pronto-socorro. O senhor está sozinho? Estou. Cadê os seus filhos? Ah, eles estão ocupados, cada um tem que fazer não sei o quê, tá. Aí a moça colocou lá que ele está sozinho e mandou subir para o quarto. Quando chegou no quarto, a enfermeira falou, cadê a família? Aí ele repetiu a história, ela só um minuto. Foi lá, chamou a polícia e autuou a família todinha. Usando o estatuto do idoso. Não, mas eu não... Aí os filhos chegaram, mas eu não pedi nada, foi a enfermeira que fez. Aí foram na enfermeira, ela falou, só um bom... Pegou o estatuto e falou, eu não vou me... Se ele morre aqui, como é que faz? Alguém vai alegar maus tratos, atendimento inadequado, etc e tal, a família tinha que estar aqui. E digo mais, não é chegar aqui na visita e ir embora não, tem que ficar aqui. Ele não pode ficar sozinho. Aí foi um rude caçarolê só. Quem que vai ficar? Como que a gente vai fazer? E aí, resumindo, ninguém podia, porque todo mundo tinha suas obrigações, vamos fazer uma vaquinha aí e vamos pagar uma cuidadora. E aí tiveram que pagar a cuidadora. Mas tem que cuidar. Porque a lei manda. Se honrasse pai e mãe, precisava a lei ter mandado? Precisava a polícia chegar lá? Não. Mas nós estamos vivendo a desconstrução desses valores. Aquilo que a Bíblia Sagrada chama de pecado, o mundo chama de liberdade. Aquilo que a Bíblia Sagrada chama de aliança, o mundo chama de opressão institucional. Nós precisamos entender o seguinte: temos que ter conversas difíceis, temos que ter conversas indigestas e temos que ter conversas desagradáveis, sim, com os nossos filhos. Se você não tiver, a sociedade vai impor goela abaixo e quando você prestar atenção já foi. Então você precisa assim, eu não estou nem aí quem é Erika Hilton. Você precisa conversar isso com seu filho. Senão ele vai aplaudir e achar normal. Por quê? O voto decisivo, que estava empatado, quem decidiu a favor de Erika Hilton foi um pastor. Pastor, acho que é o Tony, o nome dele. Costuma bater muito de frente, de maneira bem inútil, com o Silas Malafaia nas redes sociais. E este pastor votou a favor de Erika Hilton, um homem biológico, para ser o presidente da Comissão dos Direitos das Mulheres. E se você não conversa isso com seus filhos, com as suas filhas, eles vão crescer achando isso normal. Simples assim. Os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Eles se aplicam mais. Eles fizeram MST. Foi para a porta do SBT, não para pedir teto, que é o objetivo deles, né? Movimento do sem teto, para pedir teto. Não, eles foram lá protestar porque eles querem a demissão do Ratinho, porque o Ratinho disse que Erika Hilton não é mulher, porque não tem útero, porque não menstrua. E aí foi considerado transfóbico e ele está sendo processado para pagar 10 milhões de reais de multa, no mínimo 30 dias de suspensão do programa dele. Quando voltar, se não for demitido, que é o que eles querem, quando voltar ele ainda tem que fazer por um longo tempo propagandas a favor do movimento LGBTQIYZ, essas coisas todas. Ou seja, ele é obrigado a admitir que eles estão certos, e não ele ao dizer que um homem não é uma mulher. E se você não conversar, essa conversa difícil com seus filhos, é uma questão de tempo, você terá uma lésbica, terá um homossexual na sua família. E aí não adianta chorar. E agora? Agora vai ter que orar bastante. Não adianta agora querer colocar a goela abaixo. Então você precisa, como chefe da família, não impor, mas conversar. E dizer, filho, seguinte, a partir de hoje a família está sendo reestruturada, porque não estava não. Então vamos reestruturar. Desde o detalhe de você pegar o controle remoto, pausar aquele filme que ele está vendo no stream e dizer assim, eu vou te explicar por que eu não quero que você assista esse filme. E aí lá vem a conversa chata. Mas você tem que ter. Eu lembro de uma cena, que eu não vi, mas eu vi sendo retratado, de um cara num paredão em Cuba, porque ele era um criminoso, foi pro paredão para ser fuzilado. E antes de ser fuzilado tem um último pedido, ele pediu para ver a mãe. Aí chamaram a mãe foi lá, ele deu um tapão na cara da mãe. A pessoa, o último pedido é ver a mãe, ele dá um tapa na cara da mãe. Por que você fez isso? Eu falei, porque se você tivesse feito isso comigo, eu não estava aqui agora. Aí naquela hora ele sentiu falta da correção. Na hora ninguém gosta. Mas quando ela surte o efeito, você fala,
Eu, por exemplo, fui muito corrigido pelo meu pai de uma maneira bem estúpida, grossa e ignorante. Infelizmente. Era o caldo cultural dele. Não justifica, mas ele fez assim. Mas tirando todos os contras, eu dou graças a Deus pela ignorância do meu pai. Eu dou graças a Deus por ele ter sido tão rude, por ele ter sido tão sério na educação dele. E ele sempre dizia, prefira que eu te bata, porque a polícia não vai te corrigir com amor. Ok que ele corrigia de maneira bem ignorante, desnecessária, mas entre a correção desnecessária dele e a da polícia, hoje com certeza eu digo que eu prefiro a dele. Óbvio que eu não queria apanhar daquele jeito. Meu pai nunca me bateu, ele me espancava, era diferente. Mas Deus permitiu em vida que eu entrasse em perdão com meu pai aos 34 anos. Olha quanto tempo demorei para isso. Foi o tempo que eu demorei para entender os prós e os contras e compreender o que ele fazia, embora nunca aceitei, continuo achando reprovável determinadas atitudes dele, mas a intenção dele, o que ele fez, me mantém nos caminhos do Senhor até hoje. Eu fui discipulado por um homem cheio de falhas, muitas falhas, mas eu ainda não vi pessoalmente alguém tão grato a Deus quanto ele. O meu pai foi de menino de rua, literalmente comendo lixo, a almoçar à mesa com ministros da República na época do governo militar, porque ele trabalhava na empresa com meu tio. Meu tio era o sócio com a parte do dinheiro, ele era sócio com a parte do trabalho. Então ele viajava o Brasil todo, montando uns móveis especiais chamados de mesa de som na época, que não tem nada a ver com as mesas de som de hoje. E só tinha quem tinha muito dinheiro. E ele chegou a almoçar à mesa com o ministro da República. Que naquela época, hoje o ministro da República é achincalhado, xingado, zoado. Se eu perguntar aqui, a gente não lembra o nome de 3 ministros da República. Na época, todo mundo sabia os 12 de cor. E meu pai chegou a esse nível. Nós comíamos todo final de semana em restaurante classe internacional em São Paulo. Quando não ia comer, pedia em casa. Vivemos os extremos. Tinha 2 carros na garagem, nada dele, tudo da empresa. Né? Mas ele usava os carros da empresa, telefone, quando na época telefone só tinha quem era rico, tinha que fazer consórcio para comprar. Então vivemos isso. Esse cabra, ele dizia literalmente como Paulo, eu sei ter tudo e sei ter nada. Então pula de Anata, em São Paulo, para vir morar no Dali Coutinho, quando ele tinha acabado de ser inaugurado, sem muro, sem cimento no chão, tudo na lama, um nojo. O que eu quero dizer com isso? Que em todas as instâncias e em todos os momentos, meu pai sempre foi grato. Meu pai agradecia por uma comida num restaurante classe internacional que ele não sabia dizer o nome, com a mesma facilidade que ele agradeceria a Deus se ele recebesse uma bala. E era literalmente assim. Se desse uma bala para ele, ele agradecia a Deus. E ele ensinou isso, ensinou a ser grato. Ele ensinou valores. Meu pai errou um monte, mas ele dizia assim, não faça para filho dos outros o que você não quer que faça com as suas irmãs. E se você desrespeitar e fizer, o pai dela não vai te obrigar a casar. Quem vai te pegar sou eu. Em relação ao filho dos outros. E ele dizia, eu sei que eu erro, eu falho, mas eu não estou ensinando você a ser igual a mim, eu estou ensinando você a ser igual a Cristo. Então ele conseguia ser errante e passar para mim a seriedade do que é ser igual a Cristo. E você precisa fazer isso com o seu filho, não ser errante, não precisa não, sapato não precisa. Mas você precisa ensinar para o seu filho o que é ser cristão, o reflexo de Cristo na Terra, o que é ser embaixador de Cristo na Terra. Isso está em desuso. Por isso nós vivemos cada vez mais essa banalidade do casamento. Antigamente era proibido pela igreja a separação. Hoje os pastores estão a rodo. O recordista mundial de casamento, não de fazer o casamento, sim de casar várias vezes, é um pastor. A última vez que eu vi, ele já tinha casado 29 vezes. E diz que continuava buscando a felicidade. Então nós vivemos essa realidade. E nós precisamos voltar à essência da adoração.
E qual é a essência da adoração? Deus. O padrão tem que ser Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu quero. Porque eu posso estar sendo influenciado por um monte de coisas que eu já ouvi. As nossas escolhas são naturalmente fruto, consequência das informações que recebemos. Informação que vem de diversas formas, cai no cabeção, a gente não vigia, não assimila, desce para o coração, vira vontade, vira sonho, vira planejamento, vira prática, porque escolhemos praticar pela informação que temos. E aí, quando nós escolhemos, temos consequências. Ah, não é bem assim. Um exemplo básico de que nós funcionamos de acordo com a informação. Primeiro, o que nós estamos fazendo aqui? Celebrando Deus. Que Deus? Quem te disse que Deus existe? A Bíblia. Isso é o quê? Uma informação. Então, por conta desta informação, nós estamos aqui hoje de manhã. Eu sempre cito e repito o exemplo do carinha que, olha, hoje é aniversário de casamento seu, se você não ouvir por outro, para você não ouvir por outro, ouça por mim, que sou seu amigo. Porque você vai saber de qualquer jeito, mas em pleno aniversário de casamento, tua mulher estava no motel, na hora do almoço, com seu melhor amigo, e mostra a imagem. Aí o cara se enche de ódio e quer matar a esposa, e o cabra, porque o cabra não vai viver para contar que ele é corno, então ele tem que matar o cabra. E matar a mulher porque a mulher fez dele um corno. E de repente ele também se mata porque ele não quer viver com o peso de ser corno. Já pensa logo na besteira completa, o pacote todo. Aí o amigo vendo isso fala, cara, é zoeira, isso é deepfake. Olha só, na verdade ela estava no shopping, e não no motel, com a melhor amiga comprando um presente para comemorar o aniversário de casamento de vocês hoje, besta. Era só para te zoar. Enquanto ele não falou isso, o cara estava cheio de ódio da mulher e do melhor amigo. Quando ele fez isso, o cara ficou com ódio dele pela brincadeira idiota. Mas nem querendo ele consegue ter ódio da mulher. Por quê? Porque a mente dele não aceita que a mulher dele fez aquilo porque ela não fez. Então como é que ele vai ter ódio de algo que ela não fez? O que aconteceu aí? Só informação errada e depois troca de informação de novo. É só uma informação. Então nós precisamos monitorar demais a nossa mente quanto às informações que a gente recebe. E nossos filhos, ainda muitos esses aqui, por exemplo, não têm capacidade plena de assimilar. Quem é que tem que fazer isso por eles? Você, que se você não fizer, eu vou ensinar na escola. A menina, um menino, tudo na faixa de idade entre 7 e 10 anos. O menino passou e apertou a bunda da menina e falou assim, ei, gostosa. A menina, sem pensar duas vezes, meteu uma mãozona na cara do sujeito. Aí, veio aquela bagunça toda, chamaram as duas famílias, briga daqui, briga dali, mas chegaram à conclusão o quê? Que a menina reagiu a um assédio, porque ela não permitiu. E não é não. Ele não perguntou para ela se podia. E ok, a menina deu o tapão na cara, quem pagou o pato foi o cara, porque o cara estava errado. Até aí tudo bem. Menos de uma semana depois, uma menina passou nessa mesma menina, eu falei, ei, gostosa. Ela foi meter a mão na cara da menina. Foi chamado de novo, só que aí foi chamado para a família dela explicar por que ela era homofóbica. Mas como assim? A mesma coisa. Por que ela não estava se defendendo de um assédio que ela não autorizou? Porque não, ela reagiu porque era uma menina, ela não podia ter feito isso. Isso precisamos ver se ela não está com princípios homofóbicos. É o poste mijando no cachorro. Está tudo ao contrário. Então você precisa ter essas conversas difíceis com seus filhos. Porque a escola vai ensinar esse tipo de coisa. Naturalmente. E ontem eu estava aqui falando e tinha um professor aqui que ele falou assim, o pior é que perguntou isso mesmo. Perguntaram na classe se a criança era a favor ou não da homossexualidade. E a criança respondeu o quê? Que não tinha nada a ver, não podia discriminar homossexuais. Só que era cristã. Aí entrou a discussão, mas ela mentiu. Não mentiu. Então o que você tem que ensinar para o seu filho? Quando você, na escola, aprender o que você aprender lá, responda segundo o que você aprendeu, não segundo o que você crê. Porque se perguntarem lá se é crime homofobia, é crime homofobia. Você tem que gostar de homossexuais, tem que amar, inclusive.
Mas porque foi o que perguntou lá, eu estou respondendo. Segundo o que eu aprendi. Agora, e biblicamente? Biblicamente eu tenho que amar, sim. Agora, se é a favor, não. Mas não foi isso que foi perguntado lá. Atenha-se a responder o que foi perguntado segundo o que foi ensinado, não segundo o que você entende. Porque se você falar segundo o que você entende, você vai parar na diretoria. Então, segundo o que foi ensinado, é isso. Eu lembro que uma vez eu fui chamado a atenção numa igreja, porque eu estava contra a igreja, porque um pastor perguntou, se você tivesse um filho hoje, você levaria ao batismo? Eu falei, não. Recém-nascido? Não. Aí fui alvo de inquérito interno e resumiu que eu fui expulso da igreja porque eu era contra os princípios da igreja. Aí eu falei, mas antes disso aí eu preciso falar um negócio para vocês. Precisam rever a constituição de vocês, porque vocês estão me expulsando e beleza, estou indo embora, mas está errado. Caberia uma briga aqui que eu não vou brigar. Mas leia aí o artigo. É obrigação do membro da igreja tal levar o seu filho menor ao batismo. Menor. Ou seja, eu tenho 18 anos para levar meu filho ao batismo. Não precisa ser recém-nascido. As palavras. Então, atenha-se às palavras. O que foi dito na escola? Isso, responda só o que está ali. E você precisa ter esse tipo de conversa com seus filhos. E aí precisa prestar atenção no grau de curiosidade deles, até onde ele tem curiosidade. Como um pai que a menina falou assim, pai, o que é sexo? Eita! Posso te responder à noite? Pode. Passou o dia inteiro investigando, estudando desde o sexo com a mãe dela até a concepção dela para explicar o que era sexo. Chegou de noite, pai, o senhor já tem a resposta? Tem. Aí ele dissertou, falou tudo sobre sexo, desde quando transar, tudo. Biologicamente falando, cientificamente falando. Quando acabou, entendeu, filha lá? Eu só não sei como é que eu vou colocar tudo isso dentro desse quadradinho. Estava lá, sexo, M ou F. Era só isso que ela queria saber. Então, primeiro procura saber qual é o grau de curiosidade dos seus filhos, não ultrapasse o limite. Só vai até onde ele precisa. Mas seja você quem vai ensinar e não a escola. A escola vai fazer o papel dela, destruir a família, inclusive. Mas você tem a dura missão de desconstruir o que ela aprendeu, portanto, você tem que todos os dias perguntar o que seu filho aprendeu na escola, observar o que ele não falou, mas aprendeu, e ele esqueceu de falar, para você desconstruir. Então, quando ele começar a querer assistir uns desenhos que deixam ele retardado, tem uns desenhos que são, assim, lavagem cerebral para fazer do seu filho o quanto mais idiota, melhor, porque quanto mais idiota, mais joga ideia ruim na cabeça. E você chega a dizer, olha, não quero que você assista isso. Explica por que não. E a sua base, Deus. Mas aí, como eu disse com um abençoado que o filho perguntou se ele podia brincar de sanduíche com o amigo dele na garagem. Amigou. E aí ele brincou de sanduíche e ele só parou porque o menino pediu um beijo. Aí ele falou, não, aí não, né? Perguntava pro meu pai primeiro. Ele falou, pai, o cara pediu um beijo, eu posso dar? Que é isso, menino? Tá maluco? Oxi, quem pediu um beijo? Fala aí que eu vou lá brigar, vou fazer o que vai acontecer. Levou o caso a mim e eu falei assim, o que é que você disse? Eu disse que ele não podia fazer isso. Por que não? Porque ele é macho. Só isso que você respondeu para ele? Ele é macho faz isso. Você sabe que a sociedade está pregando que isso é normal. Não, mas aí não, né? Aí eu vou dizer para ele que Deus não se agrada disso. Chegou onde eu queria. Era isso que eu queria ouvir de você. Deus não se agrada. Você diz isso para o seu filho, sim. Que Deus que não se agrada? O seu Deus? Ele te vê orando? Ele te vê lendo a Bíblia? Ele já te viu ajoelhado aos pés do Senhor? Você já falou para ele que o lugar mais alto que um crente pode chegar é aos pés de Jesus? Você já disse isso para ele? Ele já viu isso? Ele vê Jesus na sua maneira de tratar a mãe dele, a sua esposa? Ele vê esse Deus agindo no dia a dia quando você está nervoso, inclusive? Ele vê esse Deus na hora que você o corrige, cheio de ódio, querendo arrancar o couro dele? Então, dificilmente ele vai respeitar este princípio em nome de um Deus que ele nem conhece. Ele não vê isso em você. Então, o princípio é você, seu exemplo. Você tem que ser a pessoa que... Como é que você vai dizer para o seu filho? Sirva a Deus, se você não está servindo. Você tem que fazer. O meu pai, dentre tantos erros, ele chegou a uma época que ele fumava
vai muito, que nem dizia minha mãe, ele fumava feito a caipora. Até hoje eu não sei o que é caipora, e muito bem se caipora fuma, mas ela dizia isso. Fumava feito a caipora, mas ele nos proibia de fumar. Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Era nesse naipe. Hoje não dá para você fazer isso. Por que não, filho? Por que não? Hoje a geração não aceita não, por que não? Você tem que explicar, você tem que se ajoelhar, ficar no nível da criança e dizer, filhinho, papai precisa conversar com você. Eita, cabamacho. Não, filho, não tem essa não. Filho, senta aí. Por que não pode fazer? Porque vai dar a impressão que você está impondo. Não é impressão, eu estou. Ela precisa entender, ele precisa entender que tem um limite aqui. Não vou na ignorância, mas eu estou impondo sim. Alguém vai impor essa bagaça aí, que alguém vai impor sou eu a ele, não ele a mim. Então senta aí que você precisa conversar. Papai precisa te explicar uma coisa. E aí você precisa ser homem, másculo. Então você não chega para o seu filho de 7, 10 anos de idade e fala, então, filhinho, você tem que entender que o popô, menino de 10 anos, não tem popô. Uma criancinha que não sabe nem o que é isso, ok. Mas você chegar para um menino de 10 anos e tratá-lo dizendo que ele tem popô e pipi, você está afeminando esse menino. Simples assim. Você está abrindo espaço para ele achar tudo fluido, tudo lindo. E aí ele cresce todo meloso, todo doce, e depois você vai dizer, esse cabo aí é todo errado, né? Também você diz que ele tem popô, que ele tem pipi, que a amiguinha dele tem pepeca. Não, não tem pepeca. Ela tem outra coisa. Diz o nome biológico, você não quer dizer o nome popular. Mas não trata seu filho feito um retardado, porque ele não é. Então seja duro, sim, quando precisar ser. Seja sério quando precisar ser. Sem perder a doçura de dar um abraço, de dar um cheiro, de dar um beijo, de catar cafuné. Seja paizão, seja amoroso, mas na hora da seriedade seja sério. Recupere as rédeas antes que você as perca, porque depois que perder, filho, fica muito difícil. Essa tensão não é apenas cultural, é espiritual e escatológica. Desde o Éden, que isso existe. Existe uma guerra contra o projeto de Deus para a humanidade. Percebem? Fala assim, Satanás tentou Eva porque Eva era mais fraca. Presta atenção. Ele poderia tentar Adão. Ele já existia antes da humanidade. Satanás existia antes. Quando Adão estava aqui, ele veio tentar Adão, ele já era caído. Então ele já conhecia tudo. Ele podia simplesmente tentar Adão. Tu acha que ele ia tentar? Oxe, ele se atreveu a tentar Jesus? Quem é Adão? Por que ele não tentou Adão e tentou Eva? Porque o objetivo dele era destruir família e não o indivíduo. A família já estava constituída quando ele tentou. Então, desde o Éden, a função de Satanás é de destruir a família, porque a família é o núcleo de qualquer sociedade. E a família bíblica, não a família de Dominique Toretto. Quem não sabe, Dominique Toretto é o principal de uma franquia chamada Velozes e Furiosos, um bando de malucos, delinquentes, criminosos e que são vistos como gente boa. E não são. Eles são criminosos. Na prática, eles são criminosos. E o Dominique Toretto preza pela família que não é de sangue. Então ele prega que família é quem está com ele. Os manos. E num dos episódios, quando aparece o irmão dele, biológico, é inimigo dele. Então, o que deveria ser família não é, vira bagunça. Então, os papéis são invertidos, isso é passado de uma maneira linda, maravilhosa, e viram fãs, e já estão, acho que na 11ª, 12ª filme da franquia, e ele sempre dizendo que família é aquela que ele escolhe. A família biológica, você não escolhe. Alguém escolheu a mãe e o pai aqui? Mas isso também não serve fazer assim. Eu não pedi para nascer, então se liga, tu tem que cuidar de mim. Está infringindo um princípio que chama-se respeito e obediência. Então a família não é apenas uma instituição social, é um projeto teológico de Deus para refletir o seu governo na Terra. Por isso, hoje precisamos perguntar, nossa família está sendo edificada pela palavra de Deus ou pelos ventos da cultura? Nós precisamos ter como resposta o quê? Deveria ser. Deveria ser não. Eita, mas não é. Então corra para ser.
Mas continue dizendo que é. Primeiro você determina o que é. Sua família está sendo dirigida por Deus ou pela cultura? Por Deus. Então eu preciso corrigir um monte de coisa para eu me encaixar nisso que eu falei. Vai e corrige. Porque se você disser deveria, fica na condicional. Se der, deu. Se não der, não deu. Não, não tem a opção de não dar. A sua opção é, tem que dar certo. Eu vou pregar a verdade, ainda que nós não consigamos cumpri-la, mas vamos correr para cumprir. E vou condenar o erro, ainda que eu o cometa, mas eu vou correr para parar de cometer. Eu vou reconhecer que errei, eu vou me arrepender, eu vou confessar, eu vou pedir perdão e vou deixar. E o meu filho vai me ver ajoelhado, chorando aos pés do Senhor, me arrependendo do erro que eu cometi. Por quê? Porque eu tenho que ter moral para falar com ele. E quando ele disser assim, mas o senhor fez... Primeiro, você não baixa o tom que você não tem que falar assim comigo. Segundo, você não tem que me comparar com você. E terceiro, e não menos importante, eu fui perdoado por Deus. Eu reconheci que errei e pedi perdão, não é para você que eu presto conta, sim para Deus. E diante desse Deus, e debaixo da autoridade desse Deus, eu estou te corrigindo e você não vai fazer. Simples assim. Vocês conseguem imaginar uma família funcionando assim hoje? É muito radical. Não é Bíblia. E nós precisamos pregar a verdade. Agora, pregar a verdade para o mundo é fácil. O mundo jaz no maligno. Eita, fumar é pecado. Encher a cara é pecado. Se prostituir é pecado. Homossexualidade é pecado. E a gente sabe, adultério é pecado. Tudo, a gente sabe condenar tudo. E vida fora da graça do Senhor, dentro da igreja, também é pecado. E é com isso que nós devemos nos preocupar mais do que com o pecado do mundo. Não que não tenhamos que nos preocupar, nós temos que ir evangelizar, levar a palavra a todos quanto pudermos fazer isso. Até os confins da terra, nós temos que morrer pregando, beleza, mas primeiro corrigir aqui. Mas nós estamos preocupados com outras coisas. Por exemplo, várias discussões que surgiram nas redes sociais ultimamente. Uma delas, a igreja vai ou não vai passar pela grande tribulação? Eu não estou nem um pouco preocupado. Primeiro, se a igreja vai passar ou não, quem decide é Deus. Eu não sei o que ele decidiu, ele não deixou claro na Bíblia. Se ele quisesse que eu soubesse de maneira bem clara, ele teria deixado claro. Como ele disse, não rouba, beleza, não vou roubar. Não mata, não vou matar. Não faça, não vou fazer. Ele diz isso. Agora, tem coisa que ele deixa para eu entender. E a grande tribulação não está claro. E eu não estou nem aí se a igreja vai passar pela grande tribulação. Por quê? Porque ele é soberano. Ele sendo soberano, ele que decide, não eu. E se ele decidir que a igreja tem que passar pela grande tribulação? Sou eu que vou mudar a decisão dele? Então, o que eu preciso saber sobre tribulação e grande tribulação? O básico, de 3 anos e meio de tribulação, 3 anos e meio de grande tribulação, que vai acontecer um monte de desgraceiro, um monte de coisa lá no Apocalipse, mas o principal não é esse. O principal que eu preciso saber é se, de fato, a igreja for passar pela grande tribulação, eu tenho fé para isso? Eu tenho fidelidade a Deus para permanecer firme? Essa tem que ser a minha preocupação. E não se a igreja vai passar ou não pela grande tribulação. Eu não vou entrar em brigas teológicas que não levam a lugar nenhum. Perde ou não perde salvação? Rapaz, eu estou preocupado com isso, estou não. Tem uma linha teológica que diz que perde salvação, outra diz que não perde. Não vou perder meu tempo falando sobre isso. Por quê? É Deus que decide, filho, não sou eu. Ele só pediu uma coisa. Sem santificação ninguém me verá. Então, com o que eu tenho que me preocupar? Se eu vou perder ou não a salvação? Não, vou me preocupar em ser santo. Que a condição de não ver é não ser santo. Se eu sou santo, veloway, e é o que basta. Não vou entrar em discussão. A menos que você queira, tem tempo sobrando, você gosta disso, quer aprender um pouco mais, aí você quer estudar teologia, beleza, lá é lugar para você discutir isso. Mas na igreja, não. Nem me venham com isso, que eu nem vou entrar em discussão. Se você perguntar para mim se perde ou não perde salvação, eu vou dizer, se é santo, tá bom. Teve um irmãozinho na porta da igreja, lá na sede. Pastor, vem aqui que o senhor precisa botar um ponto final nessa discussão. Falou o quê? Esse cabo aqui está dizendo que ele não perde a salvação, ainda que Jesus volte na hora que ele está no motel com a outra. Eu falei, você pensa assim, caba? Pensa. Eu falei, então eu tenho dúvida se você realmente conhece o Deus que você serve.
Mas ok, porque eu entendo que quem é salvo em Cristo Jesus não tem esse tipo de raciocínio. Mesmo que eu esteja com outra. Jesus vindo, eu vou. Não é um raciocínio de quem é filho de Deus, de quem adora a Deus, quem ama a Deus. Mas ok, não vou julgar a sua salvação. Mas você acha que não perde? Então você vai para o céu. Tenho certeza. Tá bom. Então e você? Eu vou para o céu, tenho certeza da minha salvação, mas eu luto pela minha salvação. Eu faço, eu aconteço, eu oro, eu jejum. Eu falei, então não sei porque vocês estão discutindo. Os dois vão para o céu, por que estão discutindo? Você não vai para o céu? Você também não. E por que vocês estão discutindo? Vocês querem convencer um ao outro, não precisa disso. Só se convença da sua intimidade com Deus. É disso que você precisa. Quem é você com Deus? Principalmente quando ninguém está vendo. Quando ninguém está ouvindo. Quem é você com Deus? Quem é você com Deus dentro da sua mente, quando você olha para a irmãzinha, quando você olha para o irmãozinho? É aí com isso que você tem que se preocupar. E é esse tipo de princípio que você tem que passar para os seus filhos. E você, como líder da casa, você tem que corrigir, inclusive a esposa, na fé, como sacerdote. Você chega em casa, tua esposa está assistindo um filme, onde no filme está tendo uma sessão de voodoo, invocando as mais baixas entidades do espiritismo. Cabe a você fazer o quê? Ô mulher, pensa, né, filha? Não serve Deus, não? Isso é coisa que está assistindo? É assim? Não. Não, porque você vai ofendê-la. Você vai agredi-la. Você chega e fala, amor, só posso pausar um pouquinho isso aqui? Vamos conversar? Vamos. Então, você está percebendo que tem uma sessão de voodoo dentro da nossa sala? É o que está fazendo ali, nós estamos aqui assistindo. Falando umas coisas que você nem sabe o que está falando, porque mesmo traduzido em português, na hora que eles estão falando os negócios falando, não tem tradução. Os negócios que não faz ideia do que ele está falando com os espíritos das mais baixas camadas, que são chamados de baixas camadas, inclusive pelos próprios espíritos. Que a camada mais baixa que tem do espiritismo black é o voodoo. E você tendo medo ou não, o voodoo existe e funciona. Se você não tem a proteção de Deus, aí a coisa complica. Mas eu sou de Deus. Agora você bate no peito e diz que é de Deus. Quem fez você? Você teme a Deus? Não. Você respeita a Deus? Não. Você lê a Bíblia? E que proteção da bidonga é essa que você acha que tem? Lembre-se, os anjos do Senhor estão... fidelidade às palavras. O anjo do Senhor acampa ao redor de quem? De quê? Não, de quem? Teme. Fundamental. Se não tem temor, não tem proteção. É simples assim. Então não adianta você repetir o versículo. Mas os anjos do Senhor acampam ao redor, porque eu temo, eu livro. Você teme? Não. Mas os anjos do Senhor... Não está, não? Não está. E aí o que é pior? Presta atenção. Além de não ter os anjos do Senhor ao redor, porque você não teme, quem tem acesso? Quem está ao redor? E o que está escrito que acontece? Quem é que está ao redor? Rugindo como leão para nos tragar. Está entendendo? Então não é para ter medo de Satanás, é apenas para você saber se impor no seu limite. Então, tipo assim, o meu limite aqui protegido pelos anjos do Senhor, porque eu temo a Deus. Pronto. Debaixo desse temor, eu não vou temer Satanás. Eu não vou ter medo de Satanás. Mas presta atenção, na vida e na Bíblia, o bem você tem que correr ao encontro. O mal você tem que resistir, porque ele vem até você. Presta atenção. Você tem que se sujeitar a Deus. E Jesus diz assim, quem quiser vir após mim faz o quê? Negue-se a si mesmo e siga-me. Então nós temos que ir atrás, seguir Jesus. Ninguém segue quem está para trás, só segue quem está para frente. Então nós seguimos, nós vamos em direção, em busca de Jesus, do que é bom. E Satanás, ele falou o quê? Jesus falou o que em relação a ele? Resista para ele fugir de você. Ou seja, ele vai continuar vindo. Ele continuará vindo, ele continuará tentando. E você que tem que empurrá-lo, mas como é que você vai resisti-lo? Primeiro você tem que se sujeitar a Deus, porque sozinho você não ganha não. Então não adianta você bater no peito e achar que é super crente, que o poder da sua oração, que você vai jogar uns labachúrias na cabeça do capeta, o capeta vai correr, porque o capeta não tem medo de labachúrias não. Pelo contrário, ele usa labachúrias para escandalizar o evangelho, inclusive quando alguém fala línguas estranhas, muito estranhas. Então o diabo não teme isso. Mas Deus fez milagre, prodígio, presta atenção.
O mundo não respeita o seu milagre. Ele até admira, ele até aplaude, ele até acha legal, mas ele não respeita. O máximo que ele vai fazer é vir na igreja buscar o mesmo milagre. Ele está vindo por causa do milagre de Deus, não por causa de Deus do milagre. Então o mundo não respeita o seu milagre. Sabe o que o mundo vai respeitar? A sua autoridade em Cristo. Isso não depende de milagre. Isso não depende de vida plena, rico, com funcionários para você, empresa próxima, nada disso. Só depende da sua comunhão e fidelidade com Deus. E comunhão e fidelidade com Deus passa por você gerir de maneira correta, biblicamente falando, a sua família, o seu lar. Então não adianta você cantar, eu e minha casa serviremos a Deus. E só canta. A família é uma instituição criada por Deus e não pela cultura. Antes da queda, antes da sociedade, antes da política, Deus instituiu a família. A ordem da criação estabelece 3 fundamentos. Complementariedade, homem e mulher. Observe, complementar e não completar. O que a sociedade diz? Completar. Tem até a musiquinha do Fábio Júnior, A Metade da Laranja. Os mais velhos sabem o que é isso. E falam, bem, a metade. Não existe metade, você é inteiro. Você é inteiramente de Deus, você não é incompleto. Então, a pessoa com quem você vai namorar, casar e etc e tal, você vai conviver com alguém que te complementa, adiciona novos valores à sua vida com a sua permissão. Mas para isso você tem que estar completo antes de casar. Porque se você casar incompleto, você vai ser um peso na vida da pessoa e a pessoa na sua vida. Então Deus não chamou Eva para completar Adão, chamou para complementar, ajudar na função, ajudar na missão, por isso a adjutora, e não aquela que completa. Jesus não chamou Eva de, Deus não chamou Eva de a metade da laranja, vou criar só outra metade. Não, ele já estava completo. Simples assim. Então, é para complementar. Você complementa a pessoa e a pessoa complementa você. Completar não. Você já tem que estar completo. E é simples assim. Então, quando a Bíblia diz assim, deixará pai e mãe e unir-se a ela como uma só carne. Passa-se a ideia de que você sair da casa dos pais para você casar e morar na sua casa. Ele não disse deixará pai e mãe e passará a usufruir debaixo do mesmo teto a pessoa. Não, ele não está falando de casa. Ele está falando de vida. Então você deixa pai e mãe em todos os sentidos, fisicamente, emocionalmente, tudo. Aí você começa uma nova família e aí você olha para a família que você tinha, pai e mãe, vê o que é bom e passa para a sua família. O que não é bom não precisa. Então não chega no casamento e destrói a sua mulher, ou a sua mulher destrói a sua marido. Perdão, eu sou assim mesmo, que meu pai é assim, minha mãe é assim. Você não deixou pai e mãe? Então isso tem que ficar lá. Filho. Não, mas eu sempre fui assim. Mude. Jesus não tem o poder de transformar a sua vida? Tem. Mas é que isso vem de papai, isso vem de estar no DNA. Deixa pai e mãe e una-se a ela. Por isso que a gente pede a bênção de Deus no casamento. Para Deus estar no negócio. Mas aí Deus tem que estar de verdade, porque ele pode dizer, o que Deus uniu, o homem não separe. E ele está separando a rodo. Então, tipo assim, temos que voltar lá na origem. Como diz Josué Gonçalves, a maioria quase absoluta dos divórcios começaram no namoro. Os sinais estavam lá. Nós é que não vimos. Para prestar atenção, os sinais estavam lá. Só que a gente estava ludibriado, cheio de amor, cheio de paixão, cheio de encanto, ele é doce, nossa, ele é lindo, espetacular, maravilhoso, nossa, ela é a mulher da minha vida, etc. E aí se empolga, e aí quebra a cara. O sinal estava lá no namoro. Mas não percebeu, virou divórcio. Então é complementariedade, não é para completar, para complementar. União, através da aliança, união permanente, e unidade através de uma só carne. Jesus confirma isso séculos depois, quando ele diz, portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem, Mateus 19,6. Ou seja, a família não é o produto da cultura. A cultura é que deveria ser produto da família. Quando a sociedade afirma que família é apenas uma
construção social, ela ignora que todas as civilizações nasceram da família, a própria linguagem moral nasce da estrutura familiar. A Bíblia Sagrada revela que o ser humano foi criado relacionalmente. Sem família, não há transmissão moral, espiritual ou civilizacional, mas precisamos perguntar com honestidade diante de Deus. Quantas famílias cristãs estão sendo discipuladas pela internet e não pela Bíblia? Quantos pais terceirizam a formação espiritual dos filhos para a igreja? Ah, o pastor nunca me disse isso. Tem um monte de coisa que não é o pastor que tem que dizer, é você que tem que dizer para o seu filho. Quantos lares cristãos vivem mais influenciados pela cultura do que pela Bíblia Sagrada? O problema não é apenas a desconstrução do mundo. O problema maior é a omissão da igreja dentro do lar. Tem muito assunto difícil, chato e indigesto que precisa ser discutido, ensinado e combatido. Então, o que nos preocupa não é o grito das pessoas erradas, e sim o silêncio de quem está certo. E aí, os gritos serão ouvidos. O posicionamento de quem está certo, não. A gente não grita, a gente não reclama. Então, nós temos que voltar a um negócio lá na origem chamado protestantismo. Precisamos voltar a ser protestantes. Dentro da sua casa. Aqui, eu não assisto isso. Ponto. Aqui, eu não ouço isso. Ponto. Uma irmãzinha na igreja estava assistindo uma novela velha, mas estava passando de novo nessas reprises, e ela estava dentro da igreja cantando Simbalaie, Simbalaie, Balacá. Eu falei, menino, você sabe o que você está cantando? É a musiquinha da novela. Eu falei, não é só isso não, filho. Mas que mal que tem isso? Você quer saber? Senta aí. Aí quando eu contei para ela, ficou assim, nossa, eu nem sabia. Eu falei, nossa, quem? Percebeu? Já está aí. Você critica o espírita. Mas você fala, Nossa Senhora, do católico que você critica porque ele adora Nossa Senhora. Mas nossa quer dizer o quê? Virgem quer dizer o quê? Virgem Maria. Eita, então, olha os detalhezinhos que a gente vai pegando de penduricalhos. Vira vício de linguagem e está tudo bem. Não. Se não vem de Deus, não está tudo bem. Ah, é cultural. Eu não sigo a cultura, eu sigo a Bíblia. Ou então eu paro de servir a Deus. Ah, você é perfeito? Não. Mas eu vou morrer tentando. No dia que eu achasse que eu não vou achar, graças a Deus, mas no dia que eu achasse que não faz sentido servir a Deus, eu saio da igreja. Eu estou lá, mas eu não quero fazer. E para quem você está? Rebeldia é pecado. Se você está na igreja e não quer cumprir a Bíblia, você está em rebeldia, e rebeldia é pecado. E você não está em rebeldia com a igreja, você está em rebeldia com Deus, que é muito mais sério. A igreja pode te defenestrar, pode te excluir do rol de membro, proibir de tomar ceia, qualquer coisa. Deus pode te impedir de entrar no céu. É bem mais sério. Então, quais são os seus valores éticos, morais, religiosos, sociais e familiares? De todos os detalhes. Quando você vota, e esse ano tem eleição, infelizmente, vai começar a zoeira tudo de novo. Mas, enfim, antes de votar, preste atenção. A pessoa que você vai votar tem compromisso com a sociedade e com a Bíblia Sagrada? O problema é que você tem que examinar bem quem é que diz que tem compromisso com a Bíblia Sagrada, porque o cara que votou na Érica é pastor. Então ele tem interesse em ser servo de Deus ou ser político. Ele votou por causa da política, porque o partido disse que precisava, senão ele ia perder o mandato, blá, 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 blá. Eu sou obrigado pela fidelidade partidária. Por isso, se o seu pastor resolver se candidatar, seja ele quem for, a um cargo político, pare de esperar dele atitude de pastor. Porque ou ele vai negligenciar o pastoreio, ou ele vai negligenciar o cargo para o qual ele foi eleito, e também está errado, porque se ele se propôs, ele tem que fazer direito. E caso vocês não saibam, o dono do cargo é o partido e não o candidato. Então, se o cara do candidato, no exercício da função, vereador, deputado, sei lá o quê, ele não votar de acordo com a bancada, ele é julgado por infidelidade partidária e expulso do partido. Por medo de ser expulso do partido e perder a boquinha, ele vota junto com a bancada. Depois diz, foi obrigado. Você não é obrigado a pecar coisa nenhuma, filho. Perde o mandato, mas não perde o caráter. Se não é capaz, não entra. E sinagoga ou sinédrio, as duas coisas não dá.
Então, se o seu pastor se candidatar, tenha a coragem de dizer para ele, pastor, eu prefiro que o senhor não se candidate. Por quê? Porque enquanto o senhor estiver no exercício da política, eu não vou respeitá-lo como pastor. Ele abriu mão do pastoreio. As duas coisas não funcionam. E não vem com esse negócio, mas Daniel, José do Egito, sério que você vai comparar o pastor que está se candidatando a prefeito em Itanhanhém, em Santos, sei lá onde, com Daniel, com o projeto de Deus de Daniel, José do Egito? Tá, faça-me um favor, né? Usar a Bíblia para favor das suas pataquadas, não. Então a igreja tem que ser séria, a igreja não tem que ser política. A igreja, isso aqui, não pode ser palanque, não pode ser picadeiro. Isso aqui tem que ser altar. E as pessoas que subirem aqui têm que saber o que estão fazendo aqui. Tem que respeitar. E a base tem que ser a Bíblia Sagrada. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Vai doer? Vai. É sério? É. Mas Deus não nos chamou para brincadeira. E ele deixou claro que nós corremos risco, inclusive, de morrer por amor a ele. Nada que, como eu disse, Deus não pede nada que eu não tenha feito antes. Jesus já morreu antes por nós. Se for preciso morrer, morramos. Mas não abra mão do seu caráter cristão. E peça constantemente duas coisas. Uma, discernimento de espírito, para você discernir tudo, inclusive o que é pregado, não interessa por quem. Mas preste atenção, tem base bíblica, faz sentido bíblico? Amém. Se não faz, deixa no azeite, vai pensar depois se merece crédito também, se não merece, joga fora. Mas tenha discernimento. E a outra, peça para Deus moldar o seu caráter segundo o caráter de Cristo, não segundo o que você acha, que você pensa, que a sociedade quer, ou que os likes vão favorecer você na internet, ou coisa parecida, ou no modo como você ganha dinheiro. Porque o mundo vai continuar tentando. E o objetivo é destruir a igreja. E a maneira mais maravilhosa para o diabo de destruir a igreja é destruir a família. E para encerrar, vou repetir aqui para quem não ouviu, há tranquilamente mais de 30 anos, eu ouvi um pastor dizendo que pegou um voo com um apóstolo de Satanás que estava vindo de uma campanha de jejum e oração ao diabo. Ó, aplicadíssimos. E conversa vai, conversa vem, papo daqui, papo dali. Ele falou assim, nada que a igreja faça vai nos abalar, nós temos um propósito. No propósito dele, há mais de 30 anos, no propósito deles estava infiltrar estudantes em teologia para serem formados pastores e destruírem as igrejas. E dois objetivos secundários, não menos importantes para eles, destruir a igreja do presente e a do futuro. E o pastor falou, bom, já que não tem nada que a gente faça que vai te impedir, não custa nada você dizer como você pretende fazer isso. Ele simples, a do futuro a gente destrói na sala da casa através da televisão. Ou seja, as crianças. E a do presente? A gente destrói os pastores com adultério e finanças. Roubo. Destruindo o pastor, a gente destrói a igreja. Isso é mera coincidência ou a gente tem visto isso por aí? Isso está acontecendo. Aqui no Vila Margarida, um abençoado foi pregar lá numa igreja, sapecou fogo, falou em línguas, fez de tudo. A igreja entrou no oba-oba, não sei o quê, só que tinha um irmãozinho lá que era um pouco mais frio. Dizia, esse irmão é frio, ele não está no fogo. Na verdade, ele não era frio, ele era bereiano. O que ele fez? Acabou o culto, ele falou assim, pastor, se eu me permite humildemente receber o preletor na minha casa, ele pode dormir lá. O senhor aceita? Aceito. Aí ele foi o tempo todo orando, foi dormir orando, de madrugada ele acorda com um barulho, o preletor estava roubando a geladeira. Ok, já é um abuso, você está de favor na casa da pessoa, deixando a geladeira dela. Mas quando ele chegou, eu falei, ei, quem você pensa que é o que você está fazendo? Ele virou totalmente transfigurado, possuído total, o preletor. Aí eu falei, eu sei quem você é. Você acha que eu te chamei aqui à toa? Aí você pensa que você é ele. Eu sou o filho de Deus Altíssimo. E eu vou contra você na autoridade do Senhor, como Davi foi contra Golias. Cale a boca e cai agora em nome de Jesus. E o cara caiu babando. Era só uma ovelha, não era pastor, não era presbítero, não tinha função, mas era alguém revestido do poder de Deus. E expulsou o demônio da vida daquele cara. Ele sossegou ali. Aí ele falou que tudo bem, ok, mas você não vai conseguir parar o movimento. Ele era um dos satanistas que estava já instruído a enganar a igreja. E ele pregou na igreja. Pregou a Bíblia.
E aí o cara que ficou só observando e achando coisas estranhas, não foi no oba-oba, foi tido como frio. Então, irmão, preste atenção no que você ouve. Preste atenção no que você fala. Presta atenção no que entra, porque depois sai. Através de escolhas, que ninguém te obriga a fazer. Você vai fazer a escolha naturalmente. E essas escolhas precisam agradar a Deus, ainda que passem pela situação indigesta de ter que corrigir seu filho. De ter que sentá-lo e falar, vamos ter uma conversa difícil? Vamos, mas é para o seu bem. Senta aí, nós vamos conversar. Não só conversar, nós vamos impor que nós vamos cobrar. Se você não fizer, tem uma consequência. Mais tarde você me agradece. E prefira, isso é indigesto de ouvir pai e mãe, mas prefira, entre amor e respeito, prefira respeito primeiro. O amor é consequência. Se o teu filho te respeita, ele te ama. Não por medo, por respeito mesmo, consideração. Então prefira que respeite. Eu ouvi uma menina dizer assim, a senhora me proíbe de tudo? A senhora faz? Depois a senhora ainda quer que eu te ame? Eu nunca pedi isso. A menina travou. Como a senhora não quer que eu te ame? Eu não disse isso. Eu disse que eu não te obrigo. Te obrigar a me amar, não, mas te obrigar a obedecer, sim. Então eu quero obediência e respeito. Enquanto estiver na minha casa, você me respeita e você me obedece. Se você vai me amar ou não, é consequência. Eu acredito que se você fizer do jeito que eu estou ensinando, nem que seja só mais tarde, mas você vai me amar. Aí a menina começou a chorar, pediu perdão, abraçou a mãe e disse, não, mãe, eu te amo. É que eu não gosto de ser proibida. Aí ela falou, por que não? Porque eu sou igual a senhora era também assim. Aí ela falou assim, não vem jogar o peso em mim não, você é um indivíduo, você faz suas escolhas. Se você identifica você algo que é errado em mim, por que você está repetindo? Cada um tem as suas lutas. Então lute com as suas forças, eu vou te ajudar. Mas enquanto estiver debaixo da minha responsabilidade, você me obedece. E vocês pais têm que fazer isso. E vocês maridos têm que fazer isso. Não estou dizendo mandar e gritar com a mulher, não é isso não. Mas você tem a obrigação de ser o sacerdote da sua esposa. Então você tem a obrigação de ensinar para ela o que é certo e o que é errado segundo a palavra de Deus. E ela, como adjutora, quando vê que você não está conseguindo cumprir aquilo que você bem me ensinou, ela não vem meter o dedo na sua cara e fala, aê, doido, quer dizer que tu me ensina e agora não está fazendo. Não, a adjutora vai lá e fala, amor, tem alguma coisa saindo fora do trilho, vamos corrigir aqui? Com sabedoria, por isso ela é idônea. Estão entendendo? Então, inclusive, DR. DR, ninguém gosta de DR, não conheço ninguém que gosta de DR. Mas até a DR tem que ser feito com amor, tem que ser feito com respeito, tem que ser feito com dignidade. E lembre-se, palavra solta e flecha lançada não volta. Então, na hora do nervoso, que eu estava de cabeça quente e aí, infelizmente, ofendi minha esposa. Não existe justificativa para ofensa nenhuma. Nem do esposo para a esposa, nem da esposa para o esposo, nem do pai para o filho, nem do filho para o pai. Ofensa não tem justificativa. Ofensa é ofensa. E aí leva tempo. A diferença é que o homem responde rápido e a mulher tem um tempo. Biologicamente falando, nas emoções, ela demora mais do que o homem. O homem, vocês vão me entender, tem uma DR, uma discussão, etc. E tal. A mulher fala, amor, desculpa, eu estava com a cabeça quente. Ele dá um cheiro e já quer coisinha. E se ela concordar, vai rolar coisinha. Porque é do homem ser assim. Biologicamente falando e psicologicamente falando. A mulher não. A mulher, ela perdoa, ela chora, te abraça, te cheira, diz que te ama, mas ela precisa de um tempo e ela vai dormir bunda com bunda. Até ela assimilar aquele golpe e ela conseguir digerir aquilo e olhar na sua cara e dizer assim, tô nova. Pronto, e continua. Então respeite os limites para ser respeitado. Seja homem, de fato, biblicamente falando. Seja pai, de fato, biblicamente falando. Seja mulher, biblicamente falando. E seja mãe, biblicamente falando. E filhos, mesmo que você não deva mais obediência por ser independente, honre e respeite seus pais. Mesmo que ele seja do mundão, cheio de problemas no mundão, mesmo que sua mãe seja horrorosa, socialmente falando, é sua mãe, é seu pai. Honre e respeite. Amém?